no Evangelho segundo escreveu João, seu capítulo 10. Eu não vou demorar, não tenho experiência em pregar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Vou aguardar os irmãos que gostam de acompanhar com a Bíblia. Enquanto os irmãos abrem, eu já quero aqui agradecer, a todo o Departamento de Missões por ter me dado essa oportunidade de trazer essa difícil missão, que é trazer a palavra do Senhor. Confesso que quando o presbítero David ele me fez o convite, na hora eu estremeci, porque eu nunca havia pregado até então. E eu falei com ele, David, eu nunca preguei na vida. Ele falou, então, você vai pregar no culto de missão, no próximo culto de missão. E eu cheguei em casa naquela mesma manhã que ele havia me falado, e a única coisa que eu consegui, quando eu ajoelhei para orar a Deus, foi dizer, Senhor, socorro. E ainda quando eu estava, naquela semana, processando toda a informação, esse convite, a nossa pastora Joelma me manda uma mensagem no WhatsApp, me propondo o desafio de trazer a mensagem no culto das irmãs de quinta-feira. De novo, eu fui correr para os pés do Senhor e pedi Ele socorro mais uma vez. Mas eu falei para o Senhor que, se Ele fosse comigo, eu não fugiria. E aqui eu estou, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Fico muito feliz, das primeiras vezes que eu trouxe a mensagem, ser na igreja onde eu cresci, porque aqui foi onde eu aprendi sobre a pessoa de Jesus, E hoje eu quero falar sobre o maior missionário que já passou por essa terra. Enquanto eu estava ali sentada, eu pedi a Deus que a minha inexperiência, o meu nervosismo, não impedisse de eu falar aquilo que Ele colocou no meu coração. Então, irmãos, não olhe para quem está aqui nessa noite, só abre o seu coração, porque de mim mesma eu não tenho nada. Eu estou aqui só na dependência do Senhor. Os irmãos encontraram? Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler alguns versículos. E o tema é o seguinte: Jesus, o bom pastor. Ele começa dizendo, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. O capítulo 9, ele vai continuar dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14, ele vai continuar dizendo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Podem tomar os vossos assentos. Irmãos, João, quando ele escreveu o seu evangelho, ele direcionou o seu evangelho aos seus compatriotas judeus. Ele veio apresentar Jesus Cristo como o verbo de Deus. Eu acredito que todos vão se lembrar, no primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro de João, ele começa dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas não somente isso, João ele também veio enfatizar a humanidade de Jesus. Porque nos tempos de João, haviam muitos gnósticos que não acreditavam na humanidade de Jesus Cristo. Então João, ainda no seu primeiro capítulo, no versículo 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João, ele vem com muita excelência demonstrar essas duas naturezas de Jesus, Ele
relata muito bem. E o capítulo 10, aqui, a qual foi lido, assim como todo o Evangelho de João, ele possui uma característica narrativa, né? Só que, especificamente, nesse capítulo, ele vem trazer essa narrativa em forma de prosa, porque naquele determinado momento, nessa ocasião, Jesus ele estava discursando para um determinado grupo de pessoas. Ele estava, pode-se dizer, proseando, por isso que esse texto, essa narrativa vem em forma de prosa. E enquanto ele falava, ele se apresentava como o bom pastor, aquele que cuida, que ama as suas ovelhas. Então, João ele veio relatar esse acontecimento histórico, quando Jesus passou aqui na Terra, de forma muito singular. Ele foi uma testemunha ocular daquilo que Jesus fez, de muitas das coisas que Jesus fez, né? Eu acho que se todos que leem a Bíblia conseguem enxergar a Bíblia como um livro histórico, né? Ela contém história do início da humanidade. Mas ela não é um livro de história comum. O que diferencia ela de um outro livro de história qualquer é justamente a sua inspiração divina e seu conteúdo profético. A Bíblia ela contém muitas profecias, né? E muitas delas foram ditas até mesmo pelo próprio Jesus. Então, a Bíblia ela é um livro muito importante. Eu acredito que todos conhecem, né? Conseguem enxergar, né, essa importância da Bíblia. Mas aqui no capítulo 10, Jesus ele vem também predizer a sua morte, quando ele fala que ele cuida, ele ama as ovelhas e que, se possível, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nesse texto, Jesus ele vem predizer a sua morte, algo que já havia sido profetizado anteriormente. Né? Como eu falei, a Bíblia ela é um livro profético. Então, eu creio que todos que estão aqui, acho que se todos... Poucos não devem conhecer, mas eu acredito que todos conhecem que o plano da salvação da humanidade, ele começou lá no Antigo Testamento, após a queda do homem no Jardim do Éden. Deus faz uma aliança, Deus escolhe um povo, né, faz uma aliança com esse povo, o povo judeu, e essa aliança ela começa com Abraão. Né? Então, aí começa o plano da salvação, mas antes mesmo disso, é possível verificar na Bíblia profecia acerca do Messias, né? Que ele viria para a salvação da humanidade. Como é o caso de Gênesis 3,15. Após o homem pecar, Deus vai virar para a serpente, né? Que foi a grande causadora do pecado. Vai virar para ela e vai dizer, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente desta. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse que viria, irmãos, esmagar a cabeça da serpente, eu sei que todos sabem, viria a ser Jesus Cristo, né? Então, desde o primeiro livro da Bíblia, já é possível encontrar profecias ou até mesmo alegorias a respeito daquele que viria para a salvação da humanidade. E, no decorrer da Bíblia, é lógico que essas profecias a respeito da vinda do Messias, elas vão estar concentradas mais ali nos livros proféticos, mas também em outros livros de gêneros literários, é claro. Mas os livros proféticos são os que vão conter a maior quantidade de profecias a respeito da vinda do Messias. E dentre esses livros proféticos, aquele que contém a maior quantidade é o livro de Isaías. Não é à toa que ele é conhecido como profeta messiânico, né? Então, Isaías ele vai trazer uma grande quantidade de profecias acerca do nosso Salvador. E dentre elas, eu gostaria de destacar aquela que está no versículo 3 do capítulo 53, que ele vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o nosso Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Então, irmãos, por várias vezes, né, a Bíblia ela vai trazer essas profecias acerca do nosso Salvador. Eu não quero aqui ser prolixa na minha introdução, mas eu quero deixar evidente aquilo que todos, acredito que todos já conhecem, que o Messias já havia sido profetizado, né, mas também o tipo de ovelha que éramos também já havia sido denunciado. O profeta vai dizer que nós éramos desgarrados como ovelhas, andávamos pelos nossos próprios caminhos. Eu acredito que aqui muita gente, né, já presenciou algumas mensagens, já escutou algumas mensagens onde o homem ou a mulher de Deus que está ministrando na ocasião, ele vai trazer, às vezes, quando ele está falando a respeito da parábola da ovelha, um aspecto muito conhecido da ovelha, que é o fato dela não enxergar muito bem. E eu fui fazer as minhas próprias pesquisas, sabe, irmão, sobre a ovelha. Eu entrei lá no site do Agro e fiz as minhas próprias pesquisas. E eu aprendi muitas coisas acerca da ovelha.
eu aprendi que estudos recentes dizem que as ovelhas elas possuem a sua visão periférica até que boa, né? Foi uma surpresa para mim, porque eu achava que a ovelha ela era totalmente cega. Mas ela possui a sua visão periférica muito boa, ou seja, a forma como está posicionado os olhos da ovelha, eles estão mais para as laterais da cabeça dela. Então, ela consegue verificar aquilo que acontece ao seu redor, ou seja, ela consegue verificar o predador e fugir dele. Entretanto, essa visão periférica, o fato dos olhos delas estarem posicionados mais para a lateral da cabeça, isso vai dificultar que a ovelha enxergue o caminho, né? Ela não consegue enxergar muito bem o caminho à sua frente. Também existem alguns tipos de doenças que vão acometer a visão da ovelha, né? E às vezes podendo levá-la à cegueira, né? A ovelha ela é um animal muito dócil, né? Apesar dela escutar, ela reconhecer a voz do seu pastor, ainda assim a ovelha ela é um animal que possui os seus sentidos como audição e olfato reduzido em relação a outros animais. E essas características das ovelhas, irmãos, muitas das vezes torna ela um animal que expressa uma certa inocência perante a cultura popular, né? Porque ela possui essas fragilidades, né? Essas debilidades. E é interessante ressaltar também que o manejo com o rebanho, ele requer muito cuidado por se tratar justamente de um animal muito sensível. É necessário fazer a tosquia no período oportuno. Geralmente essa tosquia ela vai se dar no início do verão, né? Algumas raças de ovelhas, elas possuem sazonalidade reprodutiva. O que isso quer dizer? Elas só reproduzem em determinados períodos. E, geralmente, esses períodos são aqueles períodos onde a temperatura ela é baixa, ou seja, no frio. Então, o pastor ele precisa ter cuidado com as ovelhas, né? Com a ovelhinha que acabara de dar luz e com o cordeiro que acabara de nascer. É necessário ter esse cuidado, né, com a ovelha, mesmo porque nesse mesmo período os predadores estão à espreita, tentando lhes roubar o filhotinho. Então, irmãos, lendo sobre as ovelhas, eu aprendi que ovelha dá trabalho, dá muito trabalho. Inclusive, eu até brinquei, enquanto eu fazia as minhas pesquisas, me aprofundando acerca das características da ovelha, eu brinquei com o Pedro, falei, meu bem, pelo amor de Deus, se um dia nós formos donos de terra, esquece a ovelha. Não pega ovelha não, porque é um animalzinho que é tão bonitinho, né, irmãos, mas dá muito trabalho. Então, vamos pegar outra coisa, não vou pegar ovelha não. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, enquanto eu estudava, né, eu meditava na palavra do Senhor, ao mesmo tempo fazia as minhas pesquisas acerca das características das ovelhas, eu me fiz a seguinte pergunta: como pode um animal com tantas limitações, com tantas dificuldades, tantas debilidades, querer andar pelos seus próprios caminhos, sem ser direcionado pelo bom pastor, né? Mas, irmãos, nós vemos por aí ovelhas que, apesar das suas limitações, apesar das suas debilidades, insistem em andar sem a direção do pastor, insistem em andar pelos seus próprios caminhos. Todas as vezes que o homem tentou andar pelos seus próprios caminhos, não deu certo. Né? Se nós formos voltar para as histórias bíblicas, e eu digo também nos tempos mais atuais, irmãos, nós vamos ver que todas as vezes que o homem tentou andar pelos seus próprios caminhos, ele atraiu ira e juízo divino. Um exemplo disso é em Êxodo 32. Pouco antes, né, pouco depois, aliás, do Senhor ter firmado aliança com o seu povo, o texto de Êxodo 32 vai dizer que Moisés ele é chamado ao Sinai, onde o Senhor iria prescrever as leis, né, para aquele povo. Mas o povo, vendo que Moisés tardava-se em retornar, o que o povo fez? Construiu para si um bezerro de ouro e começou a adorar. Né? E a Bíblia vai dizer que a ira se acendeu no coração de Deus de uma tal forma que Deus vai virar para Moisés e vai dizer: olha, Moisés, desce depressa, porque esse teu povo que fizeste sair do Egito rapidamente tem se desviado e se afastado dos caminhos que eu lhe tenho ordenado. Deixe que eu acenda minha ira e consuma esse povo, Moisés, e que a partir de você eu faça uma grande nação. E eu acredito que todos conhecem a história, né? Moisés vai ter que implorar, suplicar a Deus que não consuma o povo. Ele vai chegar a falar com Deus: olha, Senhor, se o Senhor consumir esse povo, risca meu nome do teu livro, né? Mas Deus não consome o povo. Entretanto, Deus fere o povo com uma praga.
Então, irmãos, essa é uma das histórias bíblicas onde toda vez que o povo tentou andar pelos seus próprios caminhos, Deus trazia juízo para trazer esse povo novamente para o centro da vontade dele. Às vezes, nós andamos por caminhos que achamos até que é um caminho bom, né, irmãos? O problema é que a gente não vê o final desse caminho. Salomão ele vai dizer em Provérbios 14, 12, que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final desse caminho são caminhos de morte. Então, você que entrou aqui nesta noite, que se encontra dessa maneira, que por acaso você se enquadra nessa ovelha que tem andado pelos seus próprios caminhos, reveja, porque no final desse caminho você pode ter uma surpresa muito grande. E Jesus ele não tem isso para você. Ele quer traçar novos caminhos para você. Amém? Mas eu vim aqui também para dizer para você que existe uma diferença daquela ovelha que anda pelos seus próprios caminhos e aquela ovelha que é guiada pelo bom pastor. Jesus, quando ele se refere à ovelha, ao rebanho, ele está se referindo à humanidade. Então, irmãos, a ovelha, a humanidade, quando ela é guiada pelo pastor, é diferente. Aquela ovelha que é guiada pelo pastor, a história dela é outra. O salmista, no capítulo 23, ele vai começar dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me por caminhos de justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, tu, ó Deus, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, às vezes a ovelha, ela tenta andar pelos seus próprios caminhos, e andando pelos seus próprios caminhos, aparentemente, às vezes, é um caminho que não traz um certo risco na visão da ovelha. Só que, no final desse caminho, ela tem uma grande surpresa. Mas a ovelha que é guiada pelo Senhor é diferente. Ainda que ela ande por caminhos de morte, ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, ela não teme, porque ela tem o pastor do lado dela. Aleluia, irmãos. Essa é a diferença entre a ovelha que anda guiada pelo pastor e a ovelha que anda pelos seus próprios caminhos. Então, se você entrou aqui nesta noite, se encontra dessa maneira, para pensar um pouco. Jesus ele tem caminhos de justiça. Ele tem caminhos, ele quer traçar uma nova rota na sua vida, ele quer te dar um novo caminho. E durante esse caminho, ele quer te conduzir por este caminho. Então, não perca tempo, você que entrou aqui nesta noite. No capítulo 16, Jesus ele vai dizer o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O bom pastor ele veio ao mundo, mas ele não veio só para aquelas ovelhas que estavam no aprisco. Jesus ele veio primeiro para o seu povo, para os judeus, mas a sua graça redentora foi um amor tão grande que se estendeu a toda a humanidade. Em João, no seu primeiro capítulo, no versículo, se eu não me engano, 12, ele vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não pelo sangue, porque nós não possuímos essa carga genética que nos dê direito a essa grande herança. Nós não somos judeus, nem pela vontade da carne, não. Nós não somos produtos de um desejo carnal, nós não somos produtos de um relacionamento humano, nem pela vontade do homem, mas pela vontade do Pai. Foi porque Ele quis que nós recebemos essa graça, foi pela vontade dEle. Nós só tínhamos pecado, mas mesmo assim, Ele nos quis, igreja. Então, que amor é esse, né, que nos constrange? Né, irmãos? É um amor muito grande, é só o amor de Jesus. Glória a Deus. Então, o bom pastor, ele veio a esse mundo para dar sua vida pelas ovelhas, e ele se fez como um de nós. Imagina só, o bom pastor, se colocar na mesma posição da ovelha, vir como um cordeiro, né? Em Filipenses
2, a partir do verso 6, Paulo vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, assumindo, a figura humana, sendo reconhecido em figura humana. Então, irmãos, aqui eu gostaria até de parafrasear, ou melhor, fazer uma analogia, que o cordeiro, que o bom pastor, ele vem, se coloca no lugar da ovelha, vem como um cordeiro limpo, puro, porque a ovelha, ela não tinha condição de salvar a si mesma, nem as demais, mas o cordeiro, ele tinha, ele era puro, ele era santo, ele é santo, aleluia. Irmãos, aprendendo sobre as ovelhas, eu aprendi que na ovinocultura, quando o objetivo é o corte, sacrifica-se preferencialmente o cordeiro, irmãos, porque a carne do cordeiro, ela é macia, ela possui mármore de gordura, possui maior retenção de líquido, sobretudo ela possui qualidade higiênica, então não tem pecado, não tem mancha, não tem cegueira. Amém, irmãos? Jesus, nesta noite, ele veio para dar vida, ele veio como um cordeiro puro, ele não tinha pecado, ele é santo, mas ele veio aqui e se fez como uma ovelha, como um cordeiro, para dar a vida dele por você. Na segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer que Jesus Cristo, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, porque ele, quando ultrajado, ele não ultrajava, não revidava com traje. Quando maltratado, ele não fazia ameaça, mas antes ele se entregava àquele que julga retamente, para que nós, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, éreis como ovelhas desgarradas, mas agora vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Então é por causa do bom pastor que nós estamos aqui nesta noite, regozijantes, glorificando a Ele. Então você que entrou aqui nesta noite, que se encontra dessa maneira, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe outro caminho, o único caminho que pode trazer refrigério para a sua alma, o único caminho que pode te dar a paz que excede todo o entendimento, esse caminho é Jesus. Não tem jeito, todos os outros caminhos que não sejam Jesus, todas as outras escolhas que não sejam Jesus, ela é errada, mas Jesus, ele está aqui nesta noite. A porta do aprisco está aberta, Ele quer te dar um novo nome, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer te dar uma nova história, aleluia. Então, se você nesta noite se enquadra como uma ovelha que anda pelos seus próprios caminhos, não perca tempo. Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida. Em Lucas 15, Jesus mais uma vez ele vai usar a parábola da ovelha. Só que dessa vez ele vai falar daquela ovelha que se perdeu. Então, talvez você que entrou aqui nessa noite, você já até pertenceu ao rebanho. Talvez você já escutou a voz do pastor, você já sentiu o cheiro do bom pastor, mas por algum motivo você se afastou, do rebanho. Mas o bom pastor está aqui. Então Jesus, em Lucas 15, ele vai dizer, olha, quem dentre vós que tendo 100 ovelhas e vindo perder uma, não deixa as 99 no deserto? E indo após adiante a que se perdeu, buscando até encontrá-la, e quando a encontra, coloca em teus ombros e volta jubiloso, e chegando, reúne os amigos, os vizinhos, e dizendo, alegrem-se comigo, porque eu já encontrei a minha ovelha perdida. Porque assim, da mesma forma, haverá festa no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos. Irmãos, Deus está aqui nesta noite. Ele te chama, então não perca tempo. Você que tem andado pelos seus próprios caminhos, irmãos, Ele deixou a sua glória. Ele não deixou a sua divindade, não. Ele deixou a glória da sua divindade para vir aqui, assumir o lugar de servo e proporcionar para você o direito da salvação. Não perca tempo, se aposse desse direito. Engraçado que todas as vezes que a gente estuda, sobre adoção, geralmente é o pai que vai lá e reconhece o filho. Mas a nossa adoção foi diferente. A gente precisa reconhecer Ele como nosso Pai. A Bíblia fala, mais uma vez eu volto a dizer, João vai dizer que todos aqueles que o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filho. Então reconheça nessa noite quem é seu pai. O seu pai se faz presente aqui, ele quer te dar novo nome, ele quer te dar uma nova história, ele tem novos caminhos, ele tem caminhos de justiça para você, não perca tempo. Eu já estou terminando, igreja, coloque-se de pé. Eu falei que não ia ser demorado, porque eu não tenho tanta experiência em pregar assim. Mas eu gostaria de perguntar nesta noite se existe alguém aqui que essa palavra falou ao seu coração e que você se encontra como aquela ovelha que tem andado pelos seus próprios caminhos. Levante a sua mão, vem aqui na frente, o bom pastor te espera. Não perca tempo, ele te chama, ele te ama, ele está te procurando. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Que gostaria de dar esse grande passo, mudar o rumo da sua história, se permitir ser guiado por aquele que pode, o único que pode trazer paz e refrigério para a sua alma. Onde está aquela pessoa? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu já vou entregar um microfone. Eu não consigo pregar muito tempo ainda, irmãos. Eu vou aprender, Deus vai me dar mais experiência, mais repertório. Mas eu gostaria de dizer que, ainda que seja simples, a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, eu gostaria de perguntar se tem alguém nesta noite que gostaria de tomar essa decisão, de entregar a sua vida ao Senhor. Ele te ama, ele não precisava, ele amou tanto, tanto a criatura que ele deixou o seu trono de glória para vir aqui. Então, não perca tempo, não perca essa oportunidade. Se não tem ninguém, eu já vou encerrar as minhas palavras e vou pedir aos irmãos que continuem orando por mim. Eu passei um mês inteiro atribulado por conta dessa pregação, mas o Senhor está comigo. Eu pedi para que Ele me acompanhasse e eu senti Ele comigo no decorrer dessa preparação. Eu creio, irmãos, que a palavra do Senhor ela não volta vazia e que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da palavra dEle. Então você que por acaso se sentiu tímido, não teve coragem de vir aqui na frente, ao final do culto, se você quiser, chega para o pastor ou para algum presbítero e conversa com ele, entrega a sua vida, tá? Não perca a chance, Jesus te chama, Ele te ama, Ele quer te dar uma nova história. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé ainda, irmãos. Eu gostaria de aproveitar para fazer uma oração. Acompanhe a Sara aqui, Pedro, aqui na frente, para a gente poder orar por vocês. Enquanto a Sara estava aqui ministrando a palavra, eu me lembrei da época quando eu aceitei Jesus como Salvador e vi o cuidado de Deus como bom pastor na minha vida. Eu não sei se tem alguém hoje nessa mesma situação, mas logo quando eu aceitei Jesus aqui nessa igreja, irmãos, há 17, 18 anos atrás, eu vim 3 domingos seguidos, participei dos cultos e o Espírito Santo ministrando ao meu coração, em um domingo, no outro, até o terceiro. Só que eu tinha uma resistência muito grande, que eu tinha muitas